Olá, pessoal. Bem-vindos à quarta aula, ainda falando sobre integrais definidas. Na aula anterior, a gente definiu formalmente agora, finalmente, o que é uma integral definida, e vimos que a integral definida ela é um número, podendo ser um número positivo, negativo, e inclusive zero, e que surge a partir de um problema de área que nós aprendemos nas aulas 1 e 2, ok? Então, tomando muito cuidado que uma integral de uma função contínua dentro do intervalo AB, a função é contínua dentro do intervalo AB, ela tem que ser necessariamente contínua para que dê certo tudo que a gente está fazendo, as contas, e a gente interpreta a integral como a diferença da área que está acima do eixo x com a área que está abaixo do eixo x, tá certo? Então, diferente do que a gente viu nas aulas 1 e 2. Aqui na aula de hoje é uma aula bem mais rápida, tá? Eu já vou apresentar a bancada aqui para vocês, porque eu poderia ter feito até na aula anterior, mas para não ficar muito comprido o vídeo, eu acabei quebrando numa parte 2 essa aula 4 com apenas 2 exercícios para reforçar a ideia que eu acho importante a gente colocar mais alguma coisa relacionada a esse assunto, relacionado a integrais definidas, ok? Então, primeira coisa, é um problema inverso do que eu fiz na aula 3, certo? Eu não tenho a função e eu não quero calcular aqui quem é o limite da soma de Riemann, certo? Eu quero que você expresse esse limite como uma integral, é um processo inverso. Isso aqui é o limite de uma soma de alguma coisa. E como que isso pode ser interpretado como uma integral no intervalo de 0 a π? Sou eu quem estou dando esse intervalo. Esse exercício a gente faz em 3 minutos, é só para a gente lembrar, algumas coisas. Então, ó, puxando aqui, a gente não pode esquecer que quando a gente trabalha com a integral de A até B, de uma função f de x dx, f contínua dentro do intervalo AB, isso é o limite de n para infinito da soma de Riemann, tá certo? F de xi vezes ΔX. Lembrando das aulas anteriores, a gente já viu que não é mais xi estrela, porque eu estou admitindo xi estrela como sendo xi a partir de agora. Bom, se eu for olhar, comparar o que o exercício está dando, ó, limite, soma, ΔX, por uma questão de exclusão, o que é isso aqui? Né? Por uma questão de exclusão, a gente já tira que o meu f de xi, ele é xi ao cubo mais xi seno de xi. Ou seja, se o teu f da coisa é a coisa ao cubo menos a coisa seno da coisa, então uma função f de x qualquer é x ao cubo mais x seno de x, onde acabou o problema, tá, gente? Não tinha muito o que fazer nisso daqui mesmo, não. O limite, que é o que o exemplo deu ali, da soma de i variando de 1 até n, de xi ao cubo mais xi vezes seno de xi é nada mais nada menos que uma integral num certo intervalo da função x ao cubo x seno de x, tudo isso dx, só que o exercício pediu para a gente fazer no intervalo 0 a π. Então, de 0 a π. Acabou o problema. É só isso daqui. Então, eu acabei de expressar esse limite como uma integral no intervalo de 0 a π. Pessoal, é óbvio que ele teria, nesse exemplo, tá? Nesse exemplo em particular, ele teria que falar quem que era o intervalo, porque senão não dava para saber, só teria como por condições do limite, porque ele não deu o ΔX, né? Se ele tivesse dado ΔX aqui, como por exemplo, π menos π sobre n, veja bem, se ele tivesse dado ΔX para mim como π sobre n, raciocina comigo. Se aqui fosse π sobre n, quer dizer que b menos a sobre n deu π sobre n, quer dizer que b menos a dá π. Ou seja, o comprimento do intervalo integral seria, por exemplo, de 0 a π, ou de π a 2π, porque o comprimento do intervalo é o quê? É π, tá certo? Então, mas aqui ele não deu quem que era meu ΔX, então ele acabou especificando quem que é o meu intervalo. E agora, um exemplo para a gente começar a falar da aula 5, tá certo? Professor, como é que eu resolvo essa integral desta função maluca? A única forma que você sabe até esta aula 4 é você só sabe resolver ela por somas de áreas ou subtração de áreas.
Você precisa saber o gráfico disso daqui, certo? Como eu fiz nos casos anteriores, você precisa saber o gráfico, ou precisa aplicar o limite da soma de Riemann, mas aqui eu quero usar a ideia de usar como uma área, porque até então você não sabe nenhuma outra técnica maluca de integral definida. Você conhece técnicas de integração para integrais indefinidas, mas até então nós não relacionamos integrais indefinidas com integral definida. Aliás, será que se relacionam? Né? Cenas dos próximos episódios, isso daí. Como que uma integral definida se relaciona com uma integral indefinida? Então, eu tenho aqui 2 exemplos que eu vou resolver eles geometricamente, porque é o que eu sei até agora. Eu não tenho técnicas para integrais definidas até então, ok? Então, partiu o item A. Primeira coisa, eu vejo que a função que está sendo integrada, eu vou pensar isso de forma geométrica. Então, eu vou pensar no gráfico da função, para interpretar em termos de área que está para baixo do eixo x, para cima, subtrair quando é negativo, está para baixo, somar quando é positivo, está para cima, ok? A minha função aqui, então, é 1 menos x ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. E aí eu percebi que isso aqui é a mesma coisa que y, né? Bom, acho que fica claro para vocês que tem um domínio aqui, tá? Essa função tem um certo domínio. Não vou entrar em detalhes, mas o domínio vai de menos 1 a 1 dessa função, como que acha, esse é assunto lá do curso inicial, introdução ao cálculo, cálculo 1, comecinho de cálculo 1. O domínio dessa função aqui vai de menos 1 a 1, só que o mais importante é que esse y aqui é positivo, tá? Porque é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de um número é sempre um número positivo, beleza? Então fica desse jeito. C e somente C. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou levar os dois lados ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado com y positivo, tá? Porque esse C e somente C aqui, ó, daqui para cá, teria que passar mais ou menos a raiz. Beleza? Seria mais ou menos a raiz. Só como só tem a raiz positiva, que é a origem do problema, então tem que ser a exigência do y positivo. Com a questão que x quadrado mais y ao quadrado igual a 1 com y positivo. Ok? Pessoal, o que é isso daqui? Isso aqui é uma equação de uma circunferência com centro na origem e raio 1. Tá certo? Calma, não é o nosso problema aqui ainda. Só estou interpretando esta curva que aparece aqui. Então, ó, eu tenho aqui uma circunferência x, y. Aqui é 1, aqui é menos 1, e aqui é 1. Ok? Eu tenho esse gráfico que eu fiz à mão, então ele não está perfeitamente simétrico, mas a ideia importante é essa. E eu posso enxergar isso aqui como y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, dá na mesma, né? E aí que vem a pergunta. O que eu estou calculando? A integral que vai de 0 a 1 desta função. Espera aí. Se eu estou calculando a integral de 0 a 1, isso aqui é uma função positiva. Então, o que eu posso enxergar? Eu posso enxergar como sendo esta área aqui. Pessoal, não é de menos 1 a 1, tá? É de 0 a 1. O problema é que é de 0 a 1. Eu só desenho a circunferência como um todo para vocês saberem que isso é um arco de circunferência. Se eu chamo esse cara aqui de A, então acabou o meu problema, que o A, certo? O A que, no caso, é a integral de 0 até 1 de raiz de 1 menos x ao quadrado dx, é nada mais, nada menos que 1/4 a área de uma circunferência, que é π vezes r ao quadrado. Eu conheço, é uma figura conhecida, né? A circunferência tem fórmula para calcular a área direto. Então, isso daqui, π vezes 1 ao quadrado é o próprio π, então esse resultado dessa integral vai dar π sobre 4. Ok? Morreu o primeiro exercício. Segundo exercício, o item B. O item B é para eu calcular a integral de 0 a 3 de x menos 1. Eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz para o item A. Pega a função f de x igual a x menos 1 e eu vou desenhar aqui, no caso, o gráfico dela. De novo, ele não vai sair perfeitinho, porque eu estou fazendo à mão aqui, só para a gente resolver o exercício. Então, aqui vai estar o x, aqui vai estar o y. Bom, o importante é saber aonde ele corta os eixos, que são as alturas necessárias aqui para o meu problema. Ele passa aqui no menos 1 e no 1, aí 1, 2. Eu vou colocar o 1, 3 aqui. Ele passa, deixa eu ver, passa aqui. Passa aqui. Então, ó. Opa, deu uma escorregada aqui.
Foi mal aqui, ele deu uma escorregada na mão aqui e tortou tudo. Mas isso aqui é a reta y igual a x menos 1, ok? Como eu fiz a mão, gente, ficou meio disforme aí o negócio. Aqui passa no menos 1, aqui passa no 1. E o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, a integral, ela está pedindo para ir de 0 até 3. Moral da história, se eu marcar 3 aqui, ó, 3, bate aqui, é o que me interessa. Quanto que vale esse valor aqui? Se x é 3, né, pré-cálculo agora, se x é 3, o y vale 2. O que que o exercício está pedindo para calcular? Esta área com esta. Só que é o seguinte, vamos chamar essa área aqui de A1 e esta de A2. Ok? Eu vou fazer aqui do lado, se for o caso, a gente vira a folha. Vamos fazer no verso da folha, né? Melhor, ó. Portanto, a integral de 0 até 3 de x menos 1 dx vai ser o A2 menos o A1, perfeito? Repetindo, ó. A2 menos A1. Vai dar o A2 menos A1. E a área, isso aqui são triângulos, né? Ó, se a gente for pegar aqui, ó, isso aqui são triângulos, a gente sabe a base, a altura, base, a altura. Aí agora eu calculo, pessoal, a altura do triângulo não é menos 1, a altura é 1. Eu tenho que pensar em termos de área da figura e subtrair depois, tá? Não vai me trocar o sinal aí. Como? A área 1 é... Eu vou escrever assim, ó, base vezes altura dividido por 2, só para vocês lembrarem. Quanto que vale a base do A1? Vale 1. A base do A1 vale 1, ó. 1, a altura também é 1. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 1 sobre 2, que é meio. E o A2, que também é base vezes altura dividido por 2, a base, cuidado aqui agora, se vai de 1 até 3, a base tem comprimento 2, né? Aqui tem 2 de comprimento por 2 de altura, ok? Então, base 2, altura 2 dividido por 2. Então, aqui vai dar 2 vezes 2 sobre 2, corta um 2 com 2, dá 2. Então, a integral de 0 até 3 de x menos 1 vai ser A2 menos A1, que é o que está aqui. A2 menos A1 dá 2 menos meio, que costuma dar 3 sobre 2. Tá certo? Por que essa integral deu positiva? Porque eu tenho mais área positiva. Quanto que vale essa unidade aqui? Essa unidade vale 2. Quanto que vale essa unidade de área? Vale meio. Então, 2 menos meio, 3 sobre 2, que no caso é 1,5. Ok? Como prometido, essa eu acho que vai ser a aula mais curta que eu tenho. Eu só queria fazer mais esses 2 exercícios para dar uma respirada na aula anterior. Na próxima aula, nós já vamos começar a trabalhar com o que nós chamamos de teorema fundamental do cálculo. Ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula e bom trabalho a todos. Dúvidas? Escrevam aí nos comentários do vídeo e aguardo sempre, como digo sempre, a inscrição de vocês no meu canal. Um grande abraço, pessoal. Valeu!